e eis que tudo se fez novo. Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua palavra, esconde o Teu servo atrás da Tua cruz, para que somente a Tua mensagem seja anunciada nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós, indiscutivelmente, temos lembranças que trazem à existência o nosso passado. Eu não sei qual foi a sua infância, mas eu tenho várias lembranças da minha infância. Algumas muito boas e outras nem tanto. Tive o privilégio, neste final de semana, de ao visitar a minha mãe, ver os meus sobrinhos brincando com o meu Super Nintendo 64. Não sei se o Everton chegou a pegar essa época, porque é bem jovem, mas o Paulo sem dúvida. Aí é da época do Atari ainda. Mas eu vi esse videogame e isso me trouxe lembranças muito boas da minha infância, período em que nós brincávamos de videogame, período que nós brincávamos muito na rua, com os amigos, não tinha o medo dos pais de liberar os filhos para brincar na rua, porque de fato as crianças poderiam brincar sossegadas, porque havia liberdade para isso. E quando eu lembro deste tempo, isso me traz muitas lembranças positivas. Mas é natural também que quando nós começamos a vasculhar o baú do nosso passado, algumas lembranças não tão boas também começam a vir. Alguns momentos aonde, se nós pudéssemos, nós voltaríamos e apagaríamos o nosso passado. Eu assisti algum tempo atrás uma série, eu creio que alguns de vocês também já assistiram, que é um personagem de quadrinhos, um super-herói, chamado Flash. Eu quero crer que pelo menos mais jovens já assistiram essa série. E uma das coisas que me chama a atenção na série Flash é que ele chega a uma velocidade tão alta, mas tão alta, que ele consegue fazer viagens no tempo, ao futuro e ao passado. E uma das marcas que ele tem no seu passado é a morte da sua mãe, onde um outro velocista mata a sua mãe. E ele, no início, quando ele descobre a possibilidade de viajar no tempo, ele volta ao passado e tenta inúmeras vezes acabar com o sofrimento da sua mãe e acabar com o seu próprio sofrimento de todas as vezes que ele lembrava do que tinha acontecido. Então ele volta lá e muda o passado. Só que coisas terríveis começam a acontecer no presente, quando o passado é alterado. Porque deixa eu dizer algo para você, nós não vivemos uma ficção científica como na série Flash, mas o seu passado foi fundamental para que você se tornasse quem você é hoje. Talvez se o seu passado não fosse exatamente do jeito que ele foi, você não seria também exatamente a pessoa que você é hoje. Talvez se diferente do nosso passado, que foi um passado humilde, pobre, sem muitos recursos, talvez hoje nós poderíamos ser pessoas soberbas, pessoas cheias de si, pessoas que não têm nenhuma compaixão com o próximo. Então Deus usou do nosso passado para esculpir o nosso presente e tem usado o nosso presente para esculpir o nosso futuro. É muito natural que talvez você tenha muitas lembranças, assim como eu. Eu lembro que, quando criança, nós saímos de casa de manhã para brincar e voltávamos praticamente à noite, porque onde nós estávamos tinha alguma coisa para comer. Ou era uma fruta, ou era a casa de um amigo, ou às vezes na própria rua tinha pés de manga, jambo, jamelão. E aí nós brincávamos todo dia, satisfeitos e felizes com tudo aquilo. Mas também ao visitar o meu passado, eu tenho a triste lembrança de alguns amigos que foram alcançados
pelas drogas e já não estão mais entre nós. O que eu quero dizer com isso? O passado serve apenas como referência. O grande problema é que tem muitas pessoas no presente vivendo o passado. E é por isso que muitos casamentos não têm dado certo. É por isso que muitos namoros não têm dado certo. É por isso que a vida de muitas pessoas não vai para frente, porque ela insiste em viver no passado. Você quer ver um exemplo de pessoas que vivem no passado? Pessoas, por exemplo, que vivem um novo casamento e dizem o seguinte: a minha ex-mulher não fazia isso. O meu ex-marido não fazia isso. A minha ex-namorada não era assim. O meu ex-namorado não era assim. E ela vai fuçando e vasculhando o passado, na verdade querendo viver aquilo que ela viveu lá no passado, aqui no presente. Queridos, excesso de passado tem nome. E sabe qual é o nome de excesso de passado? Depressão. Quanto mais passado tem no seu presente, mais depressivo você será. O passado não existe, porque ele já passou. O futuro não existe, porque quando nós chegarmos lá ele vai ser presente. Então só existe uma coisa que nós precisamos prestar bastante atenção. E esta coisa é aquilo que fazemos hoje. Então chegamos na descrição do apóstolo Paulo ao enviar a segunda carta à igreja de Corinto, quando ele diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Olha a referência, o passado já se foi. Eu posso até visitar ele em alguns momentos para buscar algumas referências, mas ele não pode ser norteador do meu presente. O seu passado não pode direcionar o seu presente, porque isso vai impactar profundamente o seu futuro. Nessa trilogia de passado, presente e futuro, somos formados, esculpidos e moldados. Uma vez que é inevitável que uma pessoa tenha no seu passado lembranças boas, mas também inúmeras lembranças que nos trazem tristeza e dor. Quando Jesus Cristo, ao lado do Pai e também do Espírito Santo, traçavam o soberano plano salvífico para a humanidade, eles concluíram que não seria possível ao homem viver a vontade de Deus enquanto ele fosse refém do seu passado. Porque deixa eu dizer algo para você: se tem uma ferramenta poderosa que Satanás tem usado na vida das pessoas para impedir que elas cheguem na presença do Senhor, é exatamente o passado. Você é crente? Você que no passado fez isso e mais isso? E aí ele vai tentando te trazer ao passado, tentando te acusar, tentando apontar o dedo, e você por muitas vezes lembra daquilo que você fez, se entristece, fica amargurado, fica entristecido e fala: eu não mereço Deus, eu não mereço a salvação, eu não mereço o que Jesus tem feito por mim, eu sou indigno disso, e de fato nós somos. Mas o que o diabo quer fazer é te afastar dos planos e projetos de Deus para a sua vida, te julgando por aquilo que você fez no passado. E aí, é como naquele desenho do Pica-Pau, não sei se vocês já assistiram, aonde num calabouço, numa grande masmorra, é colocado no pé do Pica-Pau uma grande corrente com uma bola de ferro. O passado é exatamente essa masmorra, com essa corrente, com essa bola de ferro. Você não consegue sair do lugar. Porque todas as vezes que você vai tentar dar um passo, o inimigo te lembra do passado. Então a primeira coisa no plano salvífico de Deus é entender que para que o homem possa viver única e exclusivamente a vontade de Deus, é necessário apagar o passado. Não apagar do esquecimento, porque isso seria amnésia, mas apagar no sentido de fazer com que o homem se torne limpo daquilo que lhe prende lá atrás.
E é por isso que o apóstolo Paulo, entendendo essa mensagem, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que é uma nova criatura? É como se Deus pegasse o seu passado, arquivasse, para que ninguém pudesse mais ter acesso, e te desse um novo caderno, para a partir dali, escrever uma nova história. O passado ficou para trás. E ele conclui dizendo: eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Mas existe ainda muitas pessoas que estão vivendo à sombra do seu passado, deprimidas, angustiadas, lamentando-se, e não conseguem se libertar e não deixar que Cristo as liberte. Eu conheci uma moça que ela estava tão presa no seu passado que ela já estava vivendo alucinações. E a mente dela projetava imagens no presente de coisas que ela tinha vivido no passado. E ela já não conseguia mais dormir, ela já não conseguia mais viver, ela já não conseguia mais conviver com outras pessoas, porque ela estava atormentada pelo seu passado. A grande pergunta é: Alessandro, então, se já não posso mais viver o passado, eu preciso viver o que? O futuro? Aí tem um problema também. Porque quando eu saio do passado que me leva à depressão e vou para o futuro, eu gero um outro problema chamado ansiedade. Eu não sei se você sabe, mas se você fizer uma breve pesquisa, uma das piores causas de suicídio no mundo é ansiedade. Pessoas que estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Quando vai passar esse coronavírus? Será que meu marido vai ficar desempregado? Será que eu vou perder meu emprego? Será que vão me mandar embora? Será que os meus filhos vão chegar à fase adulta? Será que os meus filhos vão conseguir concluir a faculdade? Será que a igreja vai voltar aos cultos normais? E aí a pessoa fica sufocada. E deixa eu dizer para vocês, quando a Bíblia fala de ansiedade, essa palavra no grego, ela literalmente significa sufocar. A ansiedade é como se o próprio inimigo pegasse no seu pescoço e fosse apertando cada vez mais, até que você perdesse todo o fôlego de vida que você tem. O excesso de passado é depressão. O excesso de futuro é ansiedade. E assim sendo, nós entendemos que no plano salvífico de Deus, só existe uma coisa com que nós devemos nos preocupar: com o agora. Com as decisões que eu vou tomar agora. Uma vez eu ouvi uma palestra e um coach de desenvolvimento pessoal, ele dizia que hoje você está vivendo os frutos de escolha que você fez há 5 anos atrás. Você consegue lembrar as escolhas que você fez há 5 anos atrás? Elas estão reverberando o seu presente. Aí você diz assim: Alessandro, então eu vou me deprimir, porque eu vou lembrar de 5 anos atrás. Não, na verdade o que você precisa saber é que hoje você vai tomar decisões que vão reverberar daqui a 5 anos. E se você não tomar as decisões corretas, se você não seguir as trilhas corretas, se você não for no caminho que Deus quer que você caminhe, daqui a 5 anos você vai estar mais uma vez remoendo um passado de angústia, de tristeza e de dor. Então hoje é o momento de escrever uma nova história. Hoje é o momento de traçar o futuro, não com os pés no futuro e nem com os pés no passado, mas com os pés firmados e alicerçados no presente que Deus tem feito para mim e para você. Então chegamos numa outra descrição do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que no outro tempo nós andávamos segundo ao curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos. Aqui ele vai dizer a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículos de 1 a 22. Mas Deus, que é riquíssimo
em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou em Cristo. Olha só que coisa interessante. O texto diz que nós não íamos morrer, nós estávamos mortos. Porque, deixa eu dizer algo para você, quando uma pessoa ela não tem Jesus, ela já morreu. É só você lembrar do texto muito famoso, e vocês podem dizer isso em alta voz, porque Jesus disse: eu sou, bem forte, eu sou. Agora presta atenção, se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade, e Jesus é a vida, quem não tem Jesus tem vida? Não. É por isso que o texto que Paulo diz à igreja de Éfeso, ele vai dizer que Deus nos vivificou em Cristo, quando nós já estávamos mortos em nossos pecados e nas nossas ofensas. A única coisa que nós tínhamos certeza naquela época, é que nós iríamos para o inferno. Mas o texto diz que Deus, em sua imensa graça e misericórdia, Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, Ele nos limpou com o sangue remidor de pecados, o sangue de Jesus, e Ele nos vivificou. Você sabe o que isso significa na prática? Você já viu uma pessoa sendo ressuscitada com aquele aparelho? Eu tive o desprazer de ver isso a 3 metros de distância. Foi um acúmulo de situações ruins. Eu creio que a maioria de vocês ou soube ou ficou sabendo que algum tempo atrás a minha esposa foi acometida de um acidente onde um muro caiu em cima dela e ela perdeu todos os ligamentos do joelho. Eu vim da empresa muito apressadamente para socorrer, e ali nós socorremos ela, entramos na ambulância, eu junto com ela e com os atendentes do SAMU, e a gente foi em direção ao hospital Jaime Santos Neves, onde ela receberia o atendimento para a sua perna. Mas, para o nosso desprazer, no caminho, ali na curva, para entrar no EPA, que vinha para o Jaime, tinha outro acidente, que tinha acabado de acontecer, onde o motoqueiro colidiu de frente com o poste, e ele bateu, e naquele impacto, a moto ficou destruída, e ele já estava perdendo toda a possibilidade de vida. Então, como não tinha nenhuma ambulância próxima, a nossa ambulância teve que parar para fazer o atendimento. E aí eles tiraram os aparelhos e começaram a fazer o processo de ressuscitação. E ali eles calibravam o choque, bum, e aquele restante de vida saltava, e nada. E mais uma vez eles iam e bum, e nada. E mais uma vez e nada, e mais uma vez, e nada. Para a tristeza daquela família, aquele homem não sobreviveu. Ele morreu. Pouco tempo depois que nós chegamos no Jaime, ele chegou atrás com a ambulância já coberto com uma lona preta, porque já estava morto. Quando Jesus nos encontrou, nós estávamos exatamente assim. Jesus nos ressuscitou para uma nova vida, para uma nova história, para um novo começo. Nós já estávamos com um fôlego de vida se esvaindo em nossos pecados, em nossas mazelas e em nossas tristezas. Mas quando Deus encostou a sua mão em nós e nos ressuscitou, quando Ele desceu de sua glória e majestade, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem, para que eu e você pudéssemos ser ressuscitados em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos novas criaturas, porque quando Deus nos encontrou, nós estávamos mortos, e Ele nos deu vida. Mas o texto continua dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que você fez para ser salvo? Qual foi o preço que você pagou? Será que no passado você fez coisas que te trouxe hoje a um processo de santidade, onde Deus olhou para você e disse: essa pessoa é muito boa, eu vou trazê-la para mim? Queridos, a Bíblia vai dizer que nós somos comparados a trapos de imundície.
Eu não sei se vocês já viram a explicação deste texto, mas sabe o que é um trapo de imundície? Alguém sabe? É triste, mas trapo de imundície era o nome que se dava aos panos que as mulheres usavam para se limpar do seu período menstrual. É a isso que o homem sem Deus é comparado. Trapo de imundície. Porque sem Deus, nós somos simplesmente vasos de barro, sem nenhum valor. Mas quando Ele nos encontrou, quando Ele nos buscou, quando Ele nos restaurou, agora sim nós temos vida. E essa vida que está em nós é que faz com que eu e você tenhamos alto valor. Porque Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida. E agora você já não é mais trapo de imundície, mas agora você é filho de Deus. Agora você consegue imaginar o trajeto de alguém que é chamado de trapo de imundície para alguém que agora é chamado de filho de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus? Você consegue imaginar uma pessoa que estava caminhando a passos largos para o inferno e agora tem lugar cativo e reservado nos altos céus em Cristo Jesus? Queridos, eu não sei você, mas não existe amor maior do que este, que pega alguém já morto, ressuscita, transforma, liberta e dá um novo destino. É bem provável que você agora está imaginando como Jesus me amou, como Ele me visitou, e sabendo que eu estava morto nas minhas escolhas e nas minhas formas de viver, agora Ele me transformou a minha mente, o meu coração e todo o meu corpo, para conforme Romanos capítulo 12, agora eu posso me apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não nos conformando com este mundo, mas sendo transformados pela renovação do nosso entendimento. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te libertou. É para isso que Ele tem te chamado por filho. Mas o texto continua dizendo: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo eras gentio na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feito nas mãos do homem, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Olha que coisa interessante na descrição que o apóstolo Paulo faz na igreja de Éfeso. Naquele tempo nós não tínhamos esperança e perspectiva de futuro. Não foi o cântico que nós também conhecemos e cantamos por muitas vezes? Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Esta é a maior verdade que você precisa ter gravada no seu coração. Cristo te amou, mas Ele te amou, como nós falamos hoje pela manhã, quando você ainda não tinha nenhum valor. Porque amar uma pessoa linda, cheirosa, perfumada, maravilhosa, é a coisa mais simples do mundo. Agora, amar alguém que estava podre em seus pecados, isso somente alguém que de fato pode sondar o seu coração pode fazer. É muito provável que ninguém dava nem a idade que você tem hoje para você. Dizia: esse aí não vai chegar nem aos 20. Esse aí não vai passar dos 30. Mas Deus olhou para você, estendeu a sua mão e disse: esse é vaso escolhido. E aquilo que o mundo não consegue ver, eu vejo. Aquilo que o mundo não consegue mensurar, eu consigo. E eu vou transformar este barro em vaso de honra. É isso que Deus fez comigo, é isso que Deus quer fazer com cada um de vocês. Mas o texto finaliza dizendo:
E vindo ele evangelizou a paz a vós que estavas longe, aos que estavam perto. Porque por eles ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo vai nos lembrar. Agora vocês já não são mais estrangeiros, agora vocês já não são mais forasteiros, agora vocês já não vivem mais sem esperanças, mas agora vocês são da família de Deus. Agora vocês fazem parte da maior família, eterna inclusive, que Deus fundou, formou e levará para a eternidade. Queridos, eu não sei você, mas eu não consigo deslumbrar algo melhor do que isso. Eu não consigo mensurar algo que possa ser melhor do que ser da família de Deus. E nós, como igreja, na perspectiva bíblica, nós somos o corpo de Cristo. E estar nesse corpo é fundamental para aqueles que querem estar presentes quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Tem muitas pessoas, queridos, que estão vivendo de forma dissoluta, achando que não precisam de Deus. Mas nós, como o texto que nós lemos no Salmo 20, confiamos no Senhor. E não entregamos a nossa confiança em carros e nem em cavalos. Nós dedicamos a nossa vida e a nossa esperança naquele que nos salvou do mundo do passado, das nossas transgressões, e nos deu vida e nos trouxe paz e tranquilidade, conforme o relato de Filipenses capítulo 4. E o Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É esta paz que Deus promete para mim e para você. E ele finaliza dizendo: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificado para a morada de Deus em Espírito. Em Cristo nós se tornamos morada de Deus. Você consegue saber e mensurar algo melhor do que isso? De ter o próprio Deus habitando no seu coração? Essa é a promessa. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. No início nós tínhamos a perspectiva de um Deus Pai, um Deus soberano, um Deus que estava governando e está governando por todo mundo. Até que Jesus veio, se fez homem, esteve ao nosso lado, ensinando e instruindo os homens que nos anunciavam a palavra de salvação. Mas agora que vivemos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos a oportunidade de anunciar essa salvação de dentro para fora, e anunciar aos quatro cantos do mundo que Jesus Cristo me salvou, e por isso nós estamos alegres. Alessandro, mas e o coronavírus? Queridos, isso é passageiro. Já veio ebola, já veio H1N1, já veio dengue, já veio chikungunya. Tudo isso é passageiro, mas uma coisa eu digo para vocês: passarão céus e terra, porém as minhas palavras não hão de passar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pode passar céus e terra, mas a promessa que Deus fez para mim e para você, que Ele haveria de voltar para buscar essa igreja, essa promessa está firme e deve estar cravada no seu coração. Ele vai buscar a sua igreja, os seus filhos, aqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Precisamos ter fé, irmãos. Precisamos estar convictos nessa palavra. Precisamos ter esperança, porque foi para isso que Deus nos chamou. Para anunciar para aqueles que estão perdidos ainda, que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E é quando isso acontecer, nós cantaremos no lar celestial: lá não terei mais dor, lá não terei mais dor, só gozo e alegria, verei meu Salvador. Espero ansioso por ver Jesus um dia. Amém? Esta é a mensagem de Deus esta noite para mim. Esta é a mensagem de Deus para você. Como dizia um cântico antigo: segura na mão de Deus e vai. O apóstolo Paulo
simboliza isso ao dizer: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação. Deus te chamou para seguir em frente. Alessandro, mas o mundo está desabando ao meu redor. Não se preocupe, Deus está no controle da situação. Porque quando o povo chegou diante do mar, atrás vinha Faraó, na frente tinha o mar, atrás vinha Faraó, na frente tinha o mar. O povo falou: acabou, morremos. O que é que Deus fez? O impossível, e abriu uma rua no meio do mar. Agora, se nós não cremos que Deus que abre rua no meio do mar não pode curar a mim, não pode curar você e não pode nos salvar, então a nossa fé não tem nenhum valor. O mesmo Deus que operou milagres no passado é o Deus que quer operar um milagre na sua vida. E o principal milagre operado na vida de todo ser humano se chama salvação, porque nós já estávamos caminhando para o inferno, e Ele nos deu a mão e nos levantou e disse que nós a partir de agora somos seus. E Jesus disse que aquele que os Pai me der, ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Se você está na mão de Jesus, querido, você está seguro. Se você está na mão de Jesus, ninguém tem força para tirar você de lá. É por isso que a sua confiança tem que estar em Deus. Você crê nisso? Amém? Segura na mão de Deus e vai. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém? Como é bom louvar o Senhor, sim ou não? Eu vejo a igreja hoje, em virtude deste processo que nós estamos vivendo, com poucas pessoas, e isso me remete, Nilson, a um tempo de congregação. Algumas pessoas, nós louvávamos com alegria, uma alegria salvífica, de que Deus estava ali, naquele lugar. Alessandro, mas faltou fulano, mas Deus está aqui. Alessandro, mas faltou muita gente, mas Deus está aqui. E é por isso que nós estamos alegres. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. Lembrando aos irmãos que na quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Então eu aguardo todos vocês que aqui estão, e também você que nos assiste de casa, também pode agendar a sua presença e participar conosco do nosso culto na quarta-feira, às 19h30. Ok? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai bendito e Pai amado, nós aqui estamos para te agradecer. Agradecer por essa palavra, meu Pai, que muito tocou o nosso coração. Pai, que saímos daqui convictos de que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. E é por isso, Pai, que nós estamos confiantes que o Senhor está no controle de todas as coisas, e aquilo que o homem não é capaz de fazer, o Senhor é. Pai, cuide de nós, cuide da nossa família, proteja-nos e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.